Você se lembra daqueles momentos em que nós vamos buscar a Deus em oração e parece que não vai, tá tudo difícil, parece que há um bloqueio, não consegue achar palavras. A dificuldade em se conectar com Deus, ela parece assim que intransponível. Olá, eu sou o pastor Zé Reis, todas as manhãs estou com você num devocional. Devocional com o pastor Zé Reis, o bom dia. Que Deus possa te abençoar, te conceder um dia de vitória, de graça e de virtude. Você que tem nos acompanhado, não esqueça de compartilhar, de comentar, de dar o seu parecer desse trabalho espiritual que temos feito diante do Senhor para promover a cada dia a vida espiritual na sua casa, no seu lar. Imagine você começar a subir um monte e nesse monte com um peso nas costas. E os primeiros passos, eles demonstram uma firmeza, um vigor. E vai subindo e cada passo ele se torna mais cansativo. Fica mais difícil de alcançar o seu objetivo, que é chegar no monte. Ao ponto que você não aguenta mais, está exausto. Como que você poderia fazer? Ou você abandona aquilo que está no seu corpo, ou que você está levando, ou você para a caminhada e diz, não vou mais. É fato que nós não podemos abandonar aquilo que Deus nos deu. Você já viu aquela ilustração de uma pessoa que estava levando uma cruz muito pesada e de repente no caminho a cruz estava tão pesada que ele cortou o pedaço da cruz. Mas quando chega num penhasco, num desfiladeiro, para passar do outro lado, a cruz era o tamanho exato de uma ponte para passar do outro lado e ele não consegue passar. Tem coisas que não dá, nós não podemos abandonar e uma delas é a nossa oração. É sim uma cruz, entre aspas, não um peso, mas uma cruz que é a identidade de cristão, que devemos levar para o resto da nossa vida. Mas tem tempo que parece que o céu se fechou, está muito difícil, nós não conseguimos. O que faremos? Olha o que diz as Escrituras, num texto tão conhecido por mim e por você. Romanos capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Nesse momento que você tem que entender que você tem um Consolador. O Espírito Santo não é uma força que te visita, é um Deus presente. O Espírito Santo não é uma visitação, mas é uma permanência em nós. Quando você vê que a oração não vai mais, não flui, está tão difícil orar, é a hora mais do que nunca de pedir ajuda. Você precisa conversar com o Espírito Santo. Você precisa tratá-lo como uma pessoa e parar de tratar ele como uma força ativa, como um poder que vem, uma Shekinah de Deus. A Shekinah era dada a um povo, a nós é dado o Espírito de Deus. Você precisa entender que Ele intercede através de nós. Ele quer tomar a sua vida para interceder. Pastor, o senhor está falando em línguas estranhas para os que creem? Também, mas não é isso. Os gemidos inexprimíveis pode ser um momento de choro, um momento de gemer. Eu já gemi na presença de Deus, de dor. A alma, o momento, meu Deus, você pode usar isso, permitir que Deus use você nisso. Porque a maioria acha, alguns, principalmente os mais pentecostais, os mais que fazem barulho, que é o barulho que faz a diferença na oração. Não é a sinceridade. Claro que o barulho expressa, é bom, eu gosto, eu oro alto. Vocês me ouvem nesses vídeos, eu grito às vezes. Mas é o meu jeito de ser. Cada um tem seu jeito e respeitamos isso. Só que uma coisa é certa, nem sempre no bradar existe a presença de Deus, mas às vezes não, na brisa suave. Então, em nome de Jesus, se está difícil, se está complicado, parece que está muito complicado orar, você tem um amigo, se chama Espírito Santo. Você precisa pedir para ele antes de orar. Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me dê palavra. Espírito Santo, interceda através de mim, nem que for no choro. Mas eu não consigo mais me conectar com Deus como antes. Seja sincero, querido. Relacione com o Espírito Santo. Trate ele como uma pessoa amiga, um consolador, um ajudador, um guia, pois ele é isso. Você precisa sair da situação de que você não tem mais força. Mas é isso mesmo, a força não é sua, a força é de Deus. Porque tem pessoas que acomodam nisso. Eu não tenho mais força, não sei mais o que fazer, eu vou parar. Não, você deve continuar. Mas você tem alguém, você não está sozinho. Você sempre terá alguém do seu lado, que é o Espírito Santo. Ele vai te ajudar, ele está, sabe, ansioso, ele está esperando você pedir a ele. E ele vai te ajudar. Então peça ao Espírito Santo, ele te ajudará, em nome de Jesus. Deus abençoe. Que Deus lhe conceda a vitória em nome de Jesus.